Eu tinha sentimentos mistos sobre ir para a academia. Desde que eu comecei, achava difícil controlar o meu desconforto com os grunhidos sem sentido dos bombadinhos, as gotículas de suor espalhadas em cada máquina, peso e colchonetes de couro, o cheiro ofegante de exaustão saindo dos pulmões de cada aluno, naquilo que parecia uma espécie de canto quase silencioso e desconjuntado de dor e sofrimento. O calor da academia minúscula do campus da minha faculdade era pior ainda, já que cada máquina era próxima o suficiente uma da outra, do tipo que, se alguém estivesse usando uma ao lado da sua, era inevitável que você sentisse o calor do corpo dessa pessoa se misturando ao seu naquela névoa de ar estagnado. Também tinha um espelho grande na parte de trás para permitir que as pessoas verificassem seus treinos, mas também, acho eu, para dar a ilusão de que a academia era maior do que realmente era. Eu preferia desviar o olhar. Ver toda aquela bagunça de gente de uma só vez sempre me deixava um pouco enjoado. Para mim, aquilo só amplificava o quanto o lugar era sufocante. No entanto, não foi assim num sábado à noite. A princípio, ao subir as escadas, fiquei aliviado ao ver que a academia estava bem vazia. Espiando por cima do corrimão enquanto subia, percebi que ela estava completamente deserta, exceto por algumas toalhas abandonadas penduradas em algumas máquinas. Nem mesmo sequer um funcionário estava lá. Estranho, pois eram obrigados a estar por razões de segurança. Para mim, nada disso era um problema, claro. Então, comecei meu aquecimento, uma simples caminhada rápida de 15 minutos na esteira. O pôr do sol se refletia nas bordas grossas das minhas lentes dos óculos e desapareceu rapidamente quando o sol se pôs atrás das árvores. Quando desci e comecei meus supinos, vi as luzes fluorescentes do teto, uma piscando como se indecisa sobre se queria estar acesa ou não. Ela zumbia apenas o suficiente para fazer o silêncio da academia parecer alto. Mais de uma hora depois, o céu anunciava a lua crescente. Ainda assim, nenhum outro humano tinha vindo me perturbar. Enquanto eu me esforçava contra a gravidade para minha última rosca tríceps, senti os músculos e tendões dos meus braços superiores deslizando uns contra os outros, um suave estalo surgindo quando uma bolha de ar entre meus ossos fez um barulho antes imperceptível. Percebi o quão maravilhoso era poder ouvir algo tão minúsculo. A solidão proporciona as condições perfeitas para um treino perfeito. Mas, por mais que eu gostasse de ter minha academia particular, por assim dizer, pareceu estranho. Proibido, talvez, seja uma palavra que melhor descreva. Isso porque, desde que comecei a faculdade, ter um pouco de espaço longe dos outros parecia um luxo caro. Dormitórios que empacotam os alunos como sardinhas em lata, transporte público apertado, palestras ocasionalmente interrompidas por um aluno esbarrando no outro, até mesmo nos banheiros, muitas vezes tinha uma lotação irritante em qualquer lugar. Não me entendam mal, minha irritação com os outros estando em todos os lugares que vou não é pessoal ou coisa de fresco. E, na verdade, mesmo quando é, minha paciência sempre ofusca minha frustração bem o suficiente. Foi, acho que, depois de 1h15 de treino que comecei a criar teorias malucas na minha cabeça. Me perguntei
com certo horror em mente, se a academia por acaso havia sido esvaziada às pressas. E se houve um acidente? Raramente o mundo ecoa seus acontecimentos na ausência das vozes dos outros. Talvez, sei lá, pouco antes da minha chegada, alguém tivesse decidido experimentar um peso maior que o normal, fazendo mais força do que podia aguentar e, consequentemente, falhando em um exercício e acabando por deixar cair um peso gigante no próprio rosto. Daí, alguém da equipe tivesse levado esse aluno às pressas para uma ambulância, esquecendo, na pressa, de trancar a porta no turbilhão de eventos, e no final das contas, a academia ficou ali abandonada por acaso. Caminhando por cada canto da academia, eu meio que esperava, sinceramente esperava, que eu encontrasse uma sala de funcionários com algum preguiçoso cochilando lá dentro, mas não encontrei nada disso. Incapaz de me acalmar, minhas pernas me levaram até a máquina de leg press para meu exercício final. Peguei a toalha abandonada na máquina, sem observar nada de estranho ou diferente nela, e coloquei a minha própria, acomodando-me no assento. Empurrei o assento para trás com meus músculos da coxa, enquanto um grilo lá fora cantava, e tentei acreditar, ainda meio satisfeito, que qualquer coisa que tivesse acontecido ali provavelmente não resultaria na academia sendo deixada aberta sem querer ou sei lá. Isso se algo realmente tivesse acontecido. Quando finalmente terminei tudo, guardei minha toalha na minha bolsa e tomei um último gole de água guardando a garrafa vazia também. Foi então que finalmente olhei para o grande espelho na parede do fundo. Durante as 2 horas que se passaram, parece que por hábito eu não tinha olhado para o espelho nenhuma vez. Foi olhando no reflexo que contei 9 pessoas na academia, sem incluir o funcionário que estava sentado no computador na entrada, olhando para o celular enquanto mordia uma banana verde. Também não me incluí nessa conta, porque, bom, eu não estava no reflexo. Meu corpo não apareceu no espelho. Eu me perguntei se, talvez, todo esse tempo eu estava enganado, que não era um espelho, mas sim uma janela grande que levava a algum cômodo extra da academia que eu tinha ignorado tão facilmente. Mas, não. As máquinas eram as mesmas de onde eu estava. A disposição, até as toalhas estavam sendo perfeitamente refletidas, com exceção daquela que eu tinha tirado do meu lado, que ainda estava pendurada na máquina de leg press, do lado do espelho. Fiquei mais de alguns minutos na academia naquela noite, olhando para toda aquela estranheza, tentando discernir a realidade da ficção de meu cérebro. Claro que rapidamente percebi que não era nenhuma brincadeira. Ninguém apareceu na versão da academia em que eu estava. Imaginei, talvez, que iria ao meu médico para verificar se eu tinha herdado o transtorno esquizoafetivo do meu pai em um estágio de desenvolvimento estatisticamente incomum. Meus joelhos cederam entre o esforço e a ansiedade. Eu tropecei na escada e comecei minha rota para casa, com meu coração batendo forte ao som de um pânico mental. Nesse estado, alterado pelo medo, percebi que tinha feito uma curva errada e decidi consultar o Google Maps pouco depois de começar a ir para meu dormitório. Quando abri meu celular na tela inicial, entre um passo e outro, o visor do relógio pulou repentinamente de 9h43 da noite para 7h21, bem na minha frente. Nesse momento,
notei uma luz repentina na minha visão periférica. O sol estava novamente no céu, prestes a se pôr, mas meus músculos certamente ainda se lembravam das 2 horas de treino que haviam feito. Bom, faz mais de um mês desde que tudo isso que contei aconteceu. Descobri que não importa quando eu vá para a saída, assim que eu me afasto exatamente 300 metros de qualquer uma das saídas da academia, o tempo volta para qualquer hora antes de eu entrar nesse mesmo raio de qualquer entrada que eu escolher. Aprendi a ignorar as pessoas que me olham estranho quando tento medir onde exatamente o horário muda. Pensei a princípio que talvez eu devesse correr gritando para qualquer um que pudesse ouvir que eu tinha encontrado algum tipo de fenda espaço-temporal de alguma forma bem ali na academia do meu campus local, que eu deveria escrever sobre cada experimento que fiz para determinar os efeitos que ele produz, coletar evidências em vídeo, tentar levar alguém comigo, apontar como, com base em todas as minhas observações, as pessoas que entram nesse raio de perímetro, dependendo da saída ou entrada escolhida como origem, em torno do ginásio, que não pretendem entrar na academia, desaparecem naquele raio, reaparecendo imediatamente e continuando adiante. Aqueles que aparentemente pretendem entrar desaparecem e então, alguns minutos depois, aparecem dentro da academia e começam a treinar apenas do outro lado do espelho, e assim por diante. Mas, então, percebi que, mesmo que eu fizesse isso, sabia como as pessoas reagiriam. Eu sei como elas são, eu sei que elas não conseguem ver essa coisa que não faz sentido, essa fenda do tempo, ou sei lá, assim como todo mundo não nota tantas outras coisas pequenas. Então, eu aceitei esse fardo como um presente do universo para mim e as criaturas próximas que parecem aceitá-lo assim quanto eu agora. É meu refúgio longe do absurdo e do barulho que todos os outros produzem. Vou à academia quase todas as noites agora e às vezes até durmo lá. Eu até tenho um gato de estimação morando lá agora. Um gato siamês cinza e fofo que chamei de Sr. Waffle, que eu sempre digo para ficar longe quando faço agachamentos com a barra, para que ele não se torne o Senhor Esmagado. Honestamente, faz anos que eu não me sentia tão em paz e relaxado. Mas hoje, algo aconteceu que me fez sentir um pouco culpado por ter esse espaço só para mim. Isso porque, há cerca de 1 hora, vi um homem mais velho no espelho, tendo um ataque cardíaco na bicicleta ergométrica. Ele caiu, batendo a cabeça com força no canto da esteira próxima. Uma poça de sangue se formou rapidamente em torno da rachadura inegável em seu crânio, enquanto outros frequentadores da academia ao seu redor começaram a entrar em pânico. Ele entrou um pouco menos de 1 hora que eu, e talvez eu pudesse ter evitado isso, mas imaginei que não havia como fazer isso e realmente ser ouvido por alguém. Fiquei pensando nisso o dia todo, antes de ir embora. Ouvi as sirenes chegando quando eu estava escrevendo esse relato, e embora eu não possa dizer isso para mais ninguém que está preocupado com o homem que morreu, agora eu, pelo menos, tenho mais uma nova companhia. Até a próxima. Obrigado.